Na aurora da humanidade, nasceu Caim, o primogênito de Adão e Eva, marcado pelo destino para ser o primeiro lavrador da terra. Seu nome, que significa adquirir ou possuir, pronunciava a tragédia que se desenrolaria. Caim e seu irmão Abel, um pastor de ovelhas, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Abel, com fé genuína, ofertou as primícias e a gordura de seu rebanho, enquanto Caim apresentou apenas o fruto de seu trabalho. Deus favoreceu Abel e a inveja corroeu o coração de Caim. Consumido pela ira, Caim atraiu Abel para o campo e lá cometeu um ato impensável: o assassinato de seu próprio irmão, o primeiro derramamento de sangue da história humana. Por este crime, Caim foi amaldiçoado a vagar eternamente como um fugitivo, marcado por Deus para que ninguém lhe tirasse a vida. A lenda de Caim se entrelaça também com a tradição vampírica, onde ele é tido como o pai sombrio, o primeiro vampiro, amaldiçoado por sua recusa em se arrepender. Vagando pela terra de Nod, ele encontrou alguns demônios que lhe concedeu poderes sombrios. Caim, rejeitando a redenção oferecida por alguns anjos, foi marcado com a sede eterna por sangue, tornando-se o ancestral da raça humana sedenta por sangue. Após o dilúvio que cobriu a terra, Cã, filho de Noé, emergiu como uma figura central na reconstrução do mundo. Cã, cujo nome ressoa com mistério e controvérsia, foi um dos 3 filhos de Noé mencionados no livro de Gênesis. Cã já era casado quando as águas devastadoras varreram a terra, mas ainda não tinha filhos. Ele e sua família foram escolhidos para sobreviver ao dilúvio, abrigados na arca que Noé construiu por ordem divina. Após o dilúvio, Noé, um homem do solo, plantou uma vinha e, do fruto da terra, produziu vinho. Em um momento de vulnerabilidade, Noé se embriagou e adormeceu em sua tenda, desprovido de vestes. Cã, ao ver seu pai naquele estado, não cobriu sua nudez, mas saiu para contar aos seus irmãos, Sem e Jafé, que agiram com respeito e cobriram Noé sem olhar para sua condição. Quando Noé despertou e soube do ocorrido, proferiu uma maldição sobre Canaã, filho de Cã, condenando-o a ser servo dos servos entre seus irmãos. A história de Cã é marcada por esse ato de desrespeito e suas consequências, que ecoam através das gerações. A descendência de Cã se espalhou e se tornou patriarca de nações poderosas e influentes da antiguidade, como Cush, Mizraim, Put e Canaã, que deram origem a civilizações como Núbia, Egito e os cananeus. Dos descendentes de Cã, ressaltamos Nimrod. Nimrod, filho de Cush e bisneto de Noé, é descrito como um poderoso caçador e líder, o primeiro a ser considerado um homem de poder na terra após o dilúvio. Ele fundou grandes cidades como Babel, Erech, Acade e Calné em Sinear, na Babilônia, e mais tarde Nínive e outras cidades na Assíria. Nimrod é frequentemente associado à construção da Torre de Babel, o plano arquitetado para unir a humanidade em resistência a Deus e focar a adoração em Nimrod. Semíramis, por sua vez, é uma figura lendária envolta em mistério. Segundo as tradições, ela era mãe de Nimrod e mais tarde se tornou sua própria esposa, assumindo o título de deusa lua, enquanto Nimrod era adorado como deus sol. Tammuz, filho de Nimrod e Semíramis, é uma figura que representa a morte e ressurreição. A história conta que Tammuz morreu tragicamente e foi encontrado sob um tronco. Semíramis, para manter a devoção ao filho como um deus, proclamou que ele havia ascendido ao seu lugar de origem, dando origem à crença na reencarnação. Os 3 são responsáveis por instituir a idolatria na humanidade e a ideia de que os humanos poderiam ser deuses, além da ideia da reencarnação. A idolatria avançou por toda a humanidade, mas não apenas por seres humanos, mas também por demônios.
Acabe, filho de Onri, foi o 7º rei de Israel e governou de 874 a 853 a.C. Ele é lembrado por seus sucessos militares e políticos, mas também por suas falhas espirituais, pois fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os outros que foram antes dele. Jezabel, filha de Etbaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom, tornou-se sua esposa em um casamento que visava fortalecer a aliança entre Israel e a Fenícia. Jezabel era uma fervorosa adoradora de Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, e trouxe sua devoção para Samaria, a capital de Israel. Para agradar Jezabel, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria, promovendo assim a idolatria entre o povo de Israel. Jezabel não apenas introduziu o culto a Baal, mas também perseguiu os profetas do Senhor, ordenando a morte daqueles que se opunham a práticas idólatras. Assim, a idolatria de demônios se tornou parte da vida humana. Mas ainda faltava profanar definitivamente a religião dos profetas. É aqui que chegamos a Salomão e, posteriormente, a Babilônia. Salomão, o sábio rei de Israel, cuja fama se estendeu além das fronteiras de seu reino, é uma figura lendária. Conhecido por sua sabedoria divinamente concedida, riquezas e obras grandiosas, incluindo a construção do primeiro templo em Jerusalém, Salomão também é envolto em contos de sua eventual queda. O Testamento de Salomão narra a história de como Salomão obteve o poder sobre os demônios e espíritos através de um anel mágico dado por Deus, o qual lhe permitiu construir o templo com a ajuda dessas entidades sobrenaturais. Este anel, inscrito com um selo que mais tarde se tornaria conhecido como Selo de Salomão, era uma ferramenta de poderosa magia cerimonial. No entanto, a história também fala de sua queda. A influência de muitas esposas estrangeiras e suas crenças idólatras acabaram por corromper o coração de Salomão, levando-o a adorar outros deuses e a se afastar dos caminhos de Deus. Essa idolatria trouxe consequências para o reino, culminando na divisão e enfraquecimento de Israel após a sua morte. Dessa forma, a magia adentrou na religião dos profetas. Nabucodonosor II, uma figura histórica e bíblica de grande renome, foi o rei mais poderoso do Império Babilônico, reinando aproximadamente de 605 a.C. a 562 a.C. Como governante, Nabucodonosor é lembrado por suas conquistas militares e realizações arquitetônicas. Ele é acreditado pela construção do Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, feitos em homenagem à sua esposa Amitis. A Babilônia, sob seu comando, tornou-se uma cidade esplêndida, conhecida por sua grandiosidade. No contexto bíblico, Nabucodonosor é frequentemente lembrado por suas campanhas contra o reino de Judá, resultando na destruição de Jerusalém e no famoso cativeiro babilônico. Durante esse período, muitos judeus, incluindo o profeta Daniel, foram levados cativos para a Babilônia. A história de Nabucodonosor também é marcada por episódios de orgulho e loucura. O livro de Daniel narra um sonho profético que o rei teve, interpretado por Daniel, que previa sua queda e humilhação. E de fato, Nabucodonosor passou por um período de insanidade, vivendo como um animal selvagem, praticamente um lobisomem, até que reconheceu a soberania do Deus de Israel e foi restaurado ao seu trono. A partir do exílio babilônico, os sacerdotes hebreus fundaram a religião judaica, que misturava conceitos hebraicos, cananeus, egípcios e, principalmente, babilônicos, profanando definitivamente a religião dos profetas e criando a igreja prostituta, que perseguiria o Messias. Nos dias antigos, sob o reinado de Herodes o Grande, uma sombra se estendeu sobre a terra de Judá. Herodes, conhecido por sua astúcia e sede de poder, foi tomado por um medo profundo ao ouvir a profecia de um novo rei. A notícia veio através dos magos do Oriente, que buscavam o recém-nascido para prestar-lhe homenagem. Determinado a proteger seu trono a qualquer custo, Herodes tramou um plano sinistro.
Ele mandou eliminar todos os meninos em Belém e seus arredores, com menos de 2 anos de idade, um evento que seria conhecido como o Massacre dos Inocentes. Mas o destino do menino Jesus, filho da Virgem Maria, estava escrito nas estrelas. Um anjo do Senhor, o arcanjo Gabriel, apareceu em sonhos a José, o carpinteiro, e o advertiu do perigo iminente. Levanta-te, disse o anjo. toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Na calada da noite, José, a Virgem Maria e o pequeno Jesus embarcaram em uma jornada árdua e perigosa, cruzando desertos e enfrentando adversidades, até encontrarem refúgio no Egito. Lá, a Sagrada Família permaneceu até que o tirano Herodes encontrasse seu próprio fim. Com a morte de Herodes, um novo capítulo se iniciou. José, Maria e Cristo retornaram do Egito, mas ao saberem que Arquelau, filho de Herodes, reinava em seu lugar, desviaram-se para Galiléia, estabelecendo-se na humilde cidade de Nazaré. Mas aqueles que escolheram seguir o caminho que Cristo instituiu enfrentaram um obstáculo de nível imperial. Nero, o 5º imperador de Roma, governou com mão de ferro e é lembrado por sua crueldade. Sua perseguição aos cristãos é uma das páginas mais sombrias da história antiga. A perseguição começou após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., um desastre que Nero teria usado para justificar sua campanha contra os cristãos, a quem ele culpou por este incêndio. Essa acusação levou uma onda de violência e opressão contra os seguidores de Cristo. Nero foi implacável, submetendo os cristãos a torturas e execuções públicas, muitas vezes transformando-os em espetáculos macabros para entreter as massas. Entre as vítimas mais notáveis da perseguição de Nero estavam São Pedro e São Paulo. São Pedro, considerado o primeiro papa pela tradição cristã católica, foi martirizado em Roma. Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo a pedido do próprio, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Cristo. São Paulo também foi martirizado durante o governo de Nero em Roma. Acredita-se que ele tenha sido sentenciado à pena de morte por decapitação. Essa forma de execução estava relacionada ao fato de que Paulo era um cidadão romano. Caso contrário, ele teria enfrentado uma execução mais cruel e humilhante. A história de Nero e sua perseguição aos cristãos é um lembrete sombrio do poder do império e da resistência da fé. Não só isso, como da influência judaica no Império Romano. Apesar da brutalidade enfrentada, a comunidade cristã continuou a crescer, fortalecida pelo sacrifício de seus mártires. Assim, o ódio e a perseguição aos cristãos se enraizou em todos os povos do mundo.